Ele, um judeu, naturalizado romano, escrevendo para uma cidade grega, de Alexandre o Grande, que era recente. Alexandre era recente naquela época. O Império Romano tinha acabado de surgir, justamente massacrando o Império de Alexandre. Então, assim, pensa no Império de Alexandre. Paulo vai escrever para essa galera. A primeira carta ele diz assim: como eu escrevi outra vez para vocês? Não escreveu. Não escreveu, Paulo. Ou seja, cadê a primeira carta? Não tá. Então, o que aconteceu com esses escritos? No ano 313, um imperador que surgiu do centro da vontade do capeta, chamado Constantino, ele queria unificar o império de novo. Roma derrota Alexandre o Grande. Pega o seu império vastíssimo e divide em 4. As tetrarquias romanas. Com o passar do tempo, quem assumiu um desses impérios é Constantino, que monta as Constantinópolis. E ele fala: eu não quero um quarto. Eu quero a sala, a cozinha e o banheiro. E ele começa a fazer guerra com os seus, não com os outros. Só que nessas guerras, ele perde soldados demais. E Constantino era alguém extremamente idólatra. Adorava Semíramis, adorava Deus Invicto, que era um deus bebê. Semíramis era a deusa mãe, entendeu? Cujo a oferenda a Semíramis era um bolo com frutas, conhecido hoje em dia como panetone, que a gente come no Natal. Que da hora. Como que era feito as oferendas a Semíramis? Você colocava isso e ao Deus Invicto embaixo de um carvalho, conhecido hoje em dia como árvore de Natal, e acendiam velas. E o Deus Menino, o Deus Invictus, a data de comemoração era 25 de dezembro, Natal. Quem fez isso foi Constantino. Só que tinha toda essa vibe. E aí ele estava perdendo os seus soldados. Ele não ia conseguir ganhar o império. O que ele fala? Qual é a maior população que cresce hoje? Os cristãos. Eu preciso deles. Ao invés de eu ter que lidar com o Império Romano, matar a outra galera, e caçar, torturar e matar os cristãos, eu vou me unir. Constantino aparece em 313 e diz: tive uma revelação enquanto estava dormindo. Apareceu para mim um anjo e escreveu um X e um P. Todo batistério da Igreja Católica tem esse X e esse P. E Cristo disse que agora eu vou ganhar tudo. E ele se batiza. Agora ele alia todos os cristãos como seu exército. Ele cessa a perseguição aos cristãos, traz para cá. Ele precisa dar culto para essa galera. Ele precisa dizer: não, eu converti, mas ele não tinha se convertido. Então ele pega o Deus Menino Invictus e diz: Deus Menino Jesus. Ele pega Semíramis, coloca dentro do templo e diz Maria. Ele pega a data e diz: Jesus nasceu aqui. E surge o Natal, agrega todas essas pessoas, e aí ele começa com uma avalanche de gente, e ele domina sobre todo o império, se torna o imperador único. Mas ele tinha que produzir material. E aí ele começa, a mãe dele viaja até Israel, e aí tenta identificar o lugar onde possivelmente Jesus nasceu e onde Jesus morreu, e ela constrói a capela, a basílica do nascimento, é o lugar do Gólgota. Tudo quem faz isso é a mãe de Constantino. E aí ele fala: a gente precisa da Bíblia. Então ele contrata pessoas e começa a trazer todos os escritos que as igrejas utilizaram. A partir desse momento, ele diz: isso entra, isso não entra, isso entra, isso não entra. Ele com sua cúpula. Sim, ali. Né? Ali surgindo o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, no ano 325. Depois você tem Trento, e aí vai. A Igreja Católica tem mais de 21 concílios até hoje. Concílios justamente para inserir ou retirar. Tipo, a infalibilidade papal. O que o Papa diz é Deus dizendo. Isso já foi da Igreja, já tirou e agora tem de novo. São decididos em concílios. E aí Constantino ele pega os textos mais conhecidos, agrupa e outros ele descarta. Né? Por exemplo, o livro de Enoque, que é um livro muito citado no Novo Testamento, não entra na Bíblia. Todo mundo fala: por que não entrou? Nessa seleção foi tirado. E há alguns indícios de que parágrafos finais de livros foram adulterados. Quando você olha o original, a linguagem muda. O cara está escrevendo assim: então nós vai lá para baixo e voltou aqui para cima. Aí no final ele: então elucubradamente vos digo, estejais convosco a paz. Isso quando você estuda o original muda muito. Como não surtar diante disso tudo, vendo que a manipulação humana acabou criando a Bíblia? Existe um versículo que eu amo, que diz assim: o Espírito Santo zela pela sua palavra. Pode ser que coisas incríveis não tenham entrado.
Mas aquilo que entrou é suficiente para cumprir o papel da Bíblia. E qual é o papel da Bíblia? Só tem dois. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Todo o resto é secundário. E quando eu te disser esse papel, você vai dizer, cumpre. O papel do Antigo Testamento era dizer, o Messias vem. Quem acreditar que o Messias virá, será salvo. O papel do Novo Testamento, o Messias veio. Quem acreditar